língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, essa é a hora. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim começar a adorar. Vem assim começar a toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, assim como estás. Amém. Venha adorar conosco. Seja muito bem-vindo a mais uma celebração. Nós somos a Igreja Reviver, uma igreja presbiteriana em Sobradinho. Você é muito bem-vindo. Fique à vontade, nós queremos te convidar nesse momento para louvar conosco. Esse próximo canto que nós vamos cantar fala: Eu vou seguir com fé. E essa semana eu estava pensando muito a respeito de sonhos. Então eu queria que você refletisse um pouquinho quando estivesse cantando esses cânticos. Quais são os seus sonhos? Aqueles sonhos que você esqueceu, que você acabou deixando para trás com o tempo. Você por acaso tem desprezado os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? O nosso grande amigo pastor Pereira, ele costuma dizer que nós temos o DNA de Deus. Nós temos o sopro, nós temos a centelha divina em nós. Então isso que Deus deu para a gente de presente, como que você tem usado? Como que você tem usado esses sonhos, essa força que o Pai colocou na nossa vida? Então, quando estivermos cantando, cante e diga: eu vou seguir com fé, e com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Amém? O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Diga: é Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, das alturas sou feito, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, das alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só
porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Então declare: é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, das alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, das alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Glória a Deus. Esse próximo cântico que nós vamos cantar fala sobre esperança. E nesse mundo que nós estamos vivendo, nesses últimos dias que estamos passando, a gente vê, percebe em algumas circunstâncias, às vezes, a falta de esperança. Mas o Senhor quer trazer, quer resgatar nos nossos corações. Eu quero propor, quero trazer aqui para você, e a não perder a esperança. Se você vê na trajetória de Jesus, na sua vida, quantas situações Jesus vivenciou, e sempre trazendo à tona, na sua ministração, na sua palavra, esperança. Não perca a esperança. Cante conosco essa canção. Há esperança. Ainda há esperança. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Teus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos. Aqui na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Isso, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Teus ramos se
as águas, Pai amado, brotar, dar frutos, ó Pai. Nós queremos ser, Pai amado, como as aves plantadas juntos ao ribeiro de água, Pai. Assim como está escrito nos Salmos, Pai amado, faça-nos frutificar. Que a esperança cresça em nós a cada dia, Pai amado, que essa esperança que vem do Senhor. E em nome de Jesus nós queremos colocar os nossos corações diante da Tua presença agora e te pedir, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Há esperança para você. É uma alegria hoje poder compartilhar essa mensagem de esperança ao seu coração. Meu nome é Marina Alves, eu faço parte da equipe pastoral da Igreja Reviver e é uma alegria imensa ter você conectado aqui conosco nessa noite. Que o seu coração seja uma terra fértil a ouvir, não a minha voz, mas a voz de Deus a ministrar no seu coração. E como cantamos essa música, que ao receber essa palavra, a esperança possa brotar em seu coração e você possa frutificar nas correntes das águas vivas que está em Jesus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração e o tema dela é a esperança que não se desespera. Nós ouvimos falar muito de esperança no tempo que a gente está vivendo, né? Nesse tempo de crise, de pandemia, onde muitas pessoas estão ainda desesperadas e desesperançosas. Como ter uma esperança que não se desespera? É isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Em Eclesiastes 9, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: enquanto existe vida, existe esperança. Porque eu queria que você respirasse bem fundo, aonde você está aí conectado, seja no carro, na sua casa, no seio familiar. Respire fundo. A esperança é esse oxigênio que você está respirando. A esperança é o oxigênio que nos mantém vivos. Quem não tem esperança, vegeta, não vive. Quem passa os anos de sua existência na masmorra do desespero, acorrentado pelo medo e subjugado pelas algemas da ansiedade, conhece apenas uma caricatura da vida e não uma vida plena e abundante que Jesus tem. A vida verdadeira, ela é timbrada pela esperança. Uma esperança tão robusta que espera até mesmo contra a esperança. E foi assim que aconteceu com Abraão, o pai da fé. Vemos lá em Gênesis 21, de 1 a 7, assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Como eu falei
na última ministração, no domingo passado, a fé nos faz rir diante das impossibilidades. Deus prometeu a Abraão um filho, em cuja descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra, inclusive você e eu. Abraão já estava com o corpo amortecido. Sua mulher era estéril, já estava velha demais para conceber. A promessa de Deus, porém, não havia se caducado. Contra todas as possibilidades humanas, contra todos os prognósticos da terra, contra todo o bom senso da razão humana, Abraão jamais duvidou da promessa de Deus para sua vida. Abraão não duvidou por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e esperou, como eu falei, mesmo contra a esperança. E um milagre aconteceu em sua vida. Isaac nasceu. A esperança nasceu. Creia que o seu Isaac vai nascer na sua casa, assim como nasceu na casa de Abraão, o filho da promessa. Com ele nasceu a esperança de uma descendência numerosa e bendita. A esperança que não se desespera, ela possui algumas características. E eu quero compartilhar 3 características dela nessa noite. A esperança que não se desespera, primeiro, porque ela está fundamentada não em sentimentos humanos, mas na promessa divina. A esperança que não se desespera, ela está fundamentada nas promessas divinas. E foi isso que Abraão fez. Abraão não dependeu dos seus sentimentos. Abraão não dependeu do que os outros iam falar, mas confiou plenamente na promessa de Deus. Deus havia lhe prometido um filho, e essa promessa não havia sido revogada. Abraão já estava velho, seu corpo já estava amortecido, mas esse velho patriarca não confiava no que estava no seu interior, mas naquele que é superior, o nosso Deus, o Deus da esperança. Somos levados muitas vezes a agir, e acreditar muitas vezes nos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos são instáveis. Eles podem nos trair. E por isso, a nossa esperança, essa esperança que não se desespera, ela não precisa estar fundamentada em nossos sentimentos, mas sim na promessa divina, na promessa que Deus tem para você, que Ele te prometeu. Nós não podemos viver pelo que sentimos. Nós temos que viver agarrados na promessa de Deus. Não devemos nos estribar em nossas emoções, como eu falei, que elas são instáveis, mas na palavra estável e inabalável de Deus. A palavra de Deus nunca muda. As promessas de Deus não podem falhar. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Devemos, então, tirar os nossos olhos de nós mesmos e colocarmos em Deus. Dele é que vem a nossa esperança. Dele é que vem essa esperança que não se desespera. Nele nós podemos confiar. Em 2 Crônicas 20:12 diz assim a palavra de Deus: Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. A pergunta que eu faço para você – nessa noite, onde estão os seus olhos?
Onde os seus olhos estão postos? Estão postos nesse mundo em crise? Estão postos nessa pandemia? Estão postos em seus sentimentos que são instáveis? Ou estão postos no Deus da esperança, que cumpre a sua palavra, que é fiel em suas promessas? É a hora de você rever aonde estão os seus olhos. Mesmo que você não saiba qual o próximo passo dar, mas se você está com os olhos fixos em Deus, Ele dará o próximo passo. E foi assim com Abraão. Mas a palavra de Deus continua a nos falar. A esperança que não se desespera. Em segundo lugar, ela está fundamentada não em circunstâncias, mas naquele que governa as circunstâncias. Como eu falei, a fé ela nos faz rir das impossibilidades, porque a fé ela é gerada com a esperança. Não é uma coisa hipotética, mas é uma certeza experimental. Se tem uma coisa que eu aprendi ao lado do meu pai, que para mim é um homem que me ensinou muito dessas coisas de rir das impossibilidades, em um dos seus testemunhos, quando a gente ia para as congregações ministrar a palavra, e às vezes a gente não tinha os recursos, né, de colocar gasolina no carro. Ele agia por fé e chegava ao posto de gasolina e pedia para o rapaz encher o tanque. E eu olhava aquilo, né, com 13, 14 anos de idade e falava, meu Deus. E quando o cara colocava para encher o tanque, fazia aquele barulho, né, de que o tanque estava cheio. E o rapaz, muitas vezes, isso foram várias vezes, muitas vezes, ele falava, o senhor está brincando com a minha cara? O seu tanque já está cheio. Então, assim, é um mover, como eu falei, é uma certeza experimental. Meu pai agia com essa fé, que mesmo diante das circunstâncias, das impossibilidades, a fé nos gera essa esperança, nos faz agir assim, crendo que Deus continua sendo bom. Como tem uma música, Deus continua sendo bom em todo o tempo. E é isso que a fé nos leva. A fé não lida com possibilidades, mas com convicção. O objeto da fé, ela não está no homem, mas em Deus. Mas para que o milagre aconteça, Deus quer ver a sua ação também. Deus quer o seu agir, Deus quer a sua cooperação. A fé ela não contempla as circunstâncias, mas olha para aquele que está no controle das circunstâncias. Billy Graham diz em uma frase que a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Nós servimos a um Deus grande, então espere coisas grandes dele. Espere coisas grandes. Steven Furtick lançou um livro agora, Coisas Grandes. E ele fala justamente isso. A gente tem que ser movido a coisas grandes, porque nós servimos a um Deus grande. E a fé, para ser ativada em nós, ela precisa disso. Abraão sabia que Deus poderia fortalecer o seu corpo, mesmo na velhice. Ele sabia que ele poderia gerar um filho, mesmo Sara sendo estéril, né? No ventre da sua mulher podia ser gerado. Ele sabia que o filho da promessa não seria fruto apenas de um nascimento natural, mas sobretudo de uma ação sobrenatural. A esperança que não se desespera, ela não olha ao redor, ela não olha as circunstâncias, ela olha para cima. Ela olha para Deus. Ela contempla o próprio Deus que está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo.
você pode confiar. Assim como você confia o seu filho quando deixa na escola com os professores. Você pode confiar em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Sua esperança ela precisa estar fundamentada não nas circunstâncias, mas naquele que governa tudo e todos, naquele que muda realidades, naquele que muda histórias, naquele que muda famílias, assim como aconteceu com Abraão. Aquele que ressuscitou a Lázaro, aquele que libertou o gadareno, aquele que levantou o paralítico, que curou o cego, pode fazer qualquer coisa. Apenas creia, não se desespere. A palavra de Deus para você hoje, nessa noite, não se desespere. Confie plenamente em Deus. Confie mesmo não entendendo. Porque Deus não nos chamou para entender, Deus nos chamou para crer. Então creia e não se desespere. Mas a palavra de Deus continua a nos falar que a esperança que não se desespera, em terceiro lugar, ela está fundamentada não nas ações humanas, mas nas intervenções divinas. Abraão e Sara não souberam esperar o tempo de Deus. Se desesperaram. Resolveram dar aquele jeitinho na situação. Resolveram acelerar o processo para que a promessa fosse cumprida. E na espera do filho, o que aconteceu? Essa pressa toda de acelerar o processo, veio o nascimento de Ismael. Nós aprendemos aqui que a ação humana, sem a condução divina, ela resulta em sofrimento. Nós sabemos como que foi a chegada de Ismael e quando foi a chegada de Isaac. E como foi essa convivência de Ismael e Isaac até os dias de hoje. Quando não deixamos que Deus nos conduz, né, da maneira dele, conforme a vontade dele, os resultados vêm, o sofrimento vem, mas não frustram os planos que Deus tem. Isaac veio. Deus tem uma promessa para você. E a palavra de Deus para você é: não se desespere. Não queira tomar a iniciativa, não queira ter a ação humana e deixar a condução divina de lado. Espere o tempo de Deus, para que você não colha o sofrimento lá na frente. O plano do homem pode ser atabalhoado, mas o plano de Deus não pode ser frustrado. Deus esperou Abraão chegar ao seu limite antes de agir. Esperou que todas as possibilidades da terra cessarem antes de realizar o seu plano. Então a promessa se cumpriu, o milagre aconteceu e Isaac nasceu. O caminho que Jesus usa para realizar a sua obra, a maioria das vezes é incompreensível. A gente não precisa compreender. Nós precisamos é viver o milagre, né? E o segredo, como eu falei, não está em entender o processo, não está em entender o agir de Deus, mas está em confiar em Deus. E confiar plenamente, intensamente, intencionalmente, por completo. Não atrapalhe o agir de Deus. Não queira dar o seu jeitinho. Pare de fazer do seu jeito e deixa Deus conduzir a sua história. Deixa Deus conduzir a sua família.
Deixa Deus conduzir o propósito que Ele tem para você nessa terra, o seu ministério. Deixa Deus te conduzir. Não queira dar a ação, não queira interferir na condução divina. Deixe Deus inundar o seu ser. Assim todo desespero, todo medo, toda insegurança não terão espaço, pois o Deus da promessa te preencherá. O limite do homem não vai limitar a Deus. Abraão chegou no seu limite, mas não foi o limite para o agir sobrenatural de Deus na sua vida. A impossibilidade do homem não ameaça Deus, pois os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Por isso que eu sempre falo, a fé, ela sempre vai rir das impossibilidades. Seja movido nessa fé. Quando o homem chega ao fim dos seus recursos, Deus ainda tem à sua disposição toda a suprema grandeza do seu poder. Deus faz assim, para que coloquemos nele toda a nossa confiança. Se tem algo que Deus tem trabalhado muito na minha vida, é a questão de confiar nele. É uma palavra que às vezes é difícil a gente entender. Mas como eu falei, a gente não precisa entender, né? A gente precisa confiar. E Deus quer isso, tanto de mim quanto de você. Confie nele, experimente, se dê essa chance. E as ações e a condução divina de Deus na sua vida vai acontecer. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. A nossa alegria está em dar toda a honra a Ele. Quando o milagre chegar na sua vida, você dará toda a honra e toda a glória somente a Deus. Então, não deixe que a falta de esperança estanque o fluxo da graça de Deus em sua vida. Não deixe que a falta de esperança estanque o fluxo da graça de Deus em sua vida. Experimente essa graça de Deus que é transbordante. Experimente a esperança que há em Jesus. Salmo 71:14 diz assim: mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Tenha esperança em seu coração. Louve a Deus mesmo em meio às circunstâncias que você tem vivido. Louve cada vez mais. Concluindo, eu quero dizer a você, nós precisamos sim de um refúgio. Um refúgio verdadeiro, um refúgio onipotente. Nós precisamos de um amparo. Nós precisamos nos sentirmos seguros. Nós precisamos de alguém que nos agasalhe enquanto estamos passando nas tempestades. Onde está esse refúgio? Aonde você tem procurado esse refúgio? Esse refúgio não está nessa terra. Ele não está em nossa força, nem em nossa sabedoria. Esse refúgio não está no dinheiro, nem nos seus amigos. Ele não está em nós mesmos, nem em nossa família. Nosso verdadeiro refúgio está em Deus. E nesse refúgio eu encontro a esperança. E uma esperança que não se desespera. Em Cristo nós temos pleno perdão. Nós temos redenção. Dele nós recebemos a vida. E uma vida plena, abundante e eterna. E a garantia da salvação. Não precisamos temer o passado, porque já fomos perdoados. Quando Deus entregou o seu único filho por amor a nós, todo o nosso pecado, tudo que cometemos
foi lavado e remido pelo sangue dele. Então não tema o passado, porque nós já fomos perdoados. Não precisamos temer o presente, porque temos livre acesso à sua graça. E não precisamos temer o futuro, porque temos garantia da glória. Temos a garantia que estaremos com Ele em Jerusalém, na vida eterna que Ele tem para nós. Em Deus está a nossa esperança. Jesus é a própria esperança. Nossa vida não é como uma descida, ladeira abaixo, onde vamos lamentando, chorando, reclamando, murmurando. Mas nossa vida é como um alto monte, que vamos escalando, exultantes de alegria, porque a nossa esperança está no Senhor. Não queira descer a ladeira, queira subir o monte. Como eu falei, Deus criou para coisas grandes. Pare de se lamentar, pare de murmurar, pare de reclamar dessa pandemia, pare de reclamar das pessoas, dos governantes, da crise. Coloque seus olhos na esperança que está em Jesus. Pare de temer o seu passado, pare de temer o seu presente. Viva para o futuro que Deus tem para você. Em Provérbios 23:18 diz: certamente haverá bom fruto para você e a sua esperança não falhará. Como boa professora de português, certamente é algo muito certo. Tenha certeza que haverá bons frutos para você. Mas você precisa estar conectado ao Deus da esperança, onde vão fluir os rios de água viva, onde a esperança não falhará. Por isso, não perca a sua esperança. A esperança que não se desespera, ela está fundamentada não em sentimentos humanos, mas na promessa divina. Ela não está fundamentada em circunstâncias, mas naquele que governa as circunstâncias. E ela não está fundamentada nas ações humanas, mas nas intervenções divinas. A vida na terra, como Deus sempre nos diz, nunca vai ser fácil. Sempre teremos lutas e tribulações. E em muitas situações ela é dura, sim. Ela é injusta, sim. Mas, todavia, essa não é a nossa definição final. Esse não é o nosso destino final. O seu destino não está aqui nessa terra. Você não está construindo coisas para essa terra. Construa algo, como eu falei, para o Deus da esperança. Nós temos um propósito celestial, um propósito real, divino, que não se resume nessa terra. Existe algo mais, existe esperança, e a nossa esperança está em Jesus. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que essa palavra toque ao seu coração nessa noite. Se você se conectou que estava se sentindo uma pessoa desesperada, desesperançosa, Deus tem uma palavra de esperança para você. Que Ele possa te encher, conforme Romanos 15:13, de toda alegria e paz. Se tem uma oração que eu faço todos os dias, é que Deus me encha da alegria dele. Porque eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, quando a gente vê as crianças brincando, sorrindo, todas felizes. Isso transborda o nosso coração, do que ver o seu filho ou outra criança chorando. E quando a gente está transbordando de alegria, nós comunicamos essa alegria a quem está perto de nós. A alegria não paralisa só em mim, ela vai transbordar naquele que está ao meu lado.
E além da alegria, como diz a palavra de Deus, vai transbordar também a paz. Por quê? Porque nós confiamos plenamente em Deus. Nesse Deus que é amoroso, nesse Deus que tem agido de uma maneira tão especial, como o pastor Lincoln sempre fala, cheio dos mimos dele para nós. Mas nós precisamos estar com os olhos fixos em Deus, não nas circunstâncias. Nós precisamos deixar Deus agir e sairmos para que o milagre aconteça, para que a promessa de Deus se cumpra. E que o Deus da esperança transbordem vocês também de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Eu quero orar por você. Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque em Ti nós encontramos a verdadeira alegria. Em Ti nós encontramos a paz. Em Ti nós encontramos a esperança. Deus, inunda o nosso coração. Inunda a nossa vida, Pai, dessa esperança. E que ao transbordarmos isso, Pai, nós possamos frutificar na vida daqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Não nos deixe olhar, Pai, para as circunstâncias. Não nos deixe olhar, Senhor, para esse mundo em caos. Que possamos estar com os olhos fixos em Ti, ó Pai. Assim como Abraão, Pai, que tinha uma fé inabalável. Enche o nosso coração nessa noite dessa fé, Senhor. Para que a gente possa rir das impossibilidades. Para que a gente possa, Pai, testemunhar do que o Senhor está fazendo e irá fazer. Nós temos um futuro glorioso contigo, Pai. Um futuro de esperança. Abençoe cada um que está ouvindo essa palavra. Abençoe a nossa comunidade de fé a reviver. Abençoe toda a liderança. Abençoe, ó Pai, a nossa nação. Traga um novo tempo, Senhor. Enche o coração daqueles que estão desesperançosos da esperança que só encontramos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Como parte do culto, nós temos um momento de dízimos e ofertas. E assim como você foi transbordado de alegria por meio da palavra, por meio da celebração de hoje, você tenha essa alegria de ofertar ao Senhor também. E Deus possa, em nome de Jesus, transbordar isso sobre a sua família, sobre o seu lar, suprir todas as suas necessidades. Obrigado pela sua fidelidade, porque a Reviver tem caminhado, tem cumprido o propósito dela aqui, né, em Brasília, por meio da sua vida. E que Deus possa te abençoar. E você que ainda não tem como retribuir a Deus tudo que Ele tem te dado, que Deus possa abrir as portas para a sua vida. Que em nome de Jesus, aquele emprego que você tem sonhado, Deus possa nessa semana, em nome de Jesus, abrir essa porta. E que você sinta também essa mesma alegria que nos é dada em devolver tudo aquilo que Deus tem nos dado, né? Então nós temos as nossas contas, tem o Pix, fica à vontade para que você continue semeando, que a Reviver continue cumprindo os projetos, né? Temos abençoado tantas vidas, tantas famílias, né, com as cestas básicas, suprindo, né, emergencialmente aqueles que têm nos procurado. Muito obrigado pela sua generosidade. Muito obrigado por servir conosco no reino. O pastor Lincoln não está presente hoje, ele está ministrando no aniversário de outra comunidade de fé, e por isso está ausente hoje, mas nós temos alguns avisos aqui do PG durante a semana, né? Toda terça-feira às 20 horas, se você não tem se conectado,
tem sido um momento muito abençoador, temos crescido na palavra, tem nos alimentado, né, dessa esperança que está em Deus. Então, se você ainda não participe, se conecte conosco todas as terças-feiras às 20 horas na plataforma Meet, e tem sido um tempo muito bom para nós. Nessa semana, a partir de amanhã, tanto eu quanto meu esposo e a nossa família estamos iniciando um propósito de jejum de 21 dias. E se você quiser estar conosco nesse propósito, é bem-vindo. Nós estaremos colocando durante esses 21 dias o nosso novo espaço, a nossa nova casa, né, a reviver. Estamos aí nos trâmites finais. Eu creio que Deus vai assinar positivamente, né, o nosso novo espaço, mas nós precisamos perseverar na oração, né? Nós não podemos fraquejar, porque nós sabemos que o inimigo está ao nosso redor. Hoje, para estarmos aqui na celebração, foi uma luta, mas nós estamos aqui. A palavra de Deus chegou ao seu coração. Então, nós precisamos nos fortalecer. E se você entender que é um momento também para você se consagrar ao Senhor, participe conosco. São 21 dias de consagração, de oração, de jejum, né? E creio que Deus vai acabar escancarando todas as portas e cumprindo aquilo que Ele tem para nós como comunidade de fé. Nós também iniciamos nessa semana o discipulado Teens. Deus tocou muito o meu coração durante esses dias por ter 2 adolescentes em casa. E é um momento onde a gente vai estar, né, estudando com a faixa etária de 11 a 17 anos a palavra de Deus. Um discipulado mesmo. Será online pela plataforma também Meet, né? Então, se você tem um filho, né, nessa faixa etária de 11 a 17 anos, pode mandar uma mensagem para mim. Nós vamos estar reunindo todas as quintas-feiras, estudando a palavra de Deus, e vai ser um canal também para a gente juntar, né, esses adolescentes, porque ali está o gás todo e a gente tem certeza, né, que Deus tem um propósito na vida de cada um deles. E a gente precisa comunicar com eles na linguagem deles. Então vai ser um momento muito especial. Então, o discipulado Teens nas quintas-feiras. E agradecemos a você que está conectado conosco hoje, todo domingo às 18 horas. Hoje foi ao vivo. Semana que vem nós temos presencial. Se você pode estar conosco, será bem-vindo, você e sua família. E que Deus dê a você uma semana abençoada, uma semana onde você possa ver e deixar Deus conduzir a sua história, deixar Deus conduzir para que a promessa dele se cumpra na sua vida. Eu quero orar por você e te abençoar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de celebração. Obrigado, Pai, porque em meio a todas as circunstâncias, nós conseguimos comunicar a Tua palavra nessa noite. Pai, que tudo que foi ministrado aqui, pelos momentos de louvor, de adoração, possam frutificar, Senhor. Que seja uma terra boa, onde possamos, ó Pai, sentir realmente o toque do Senhor. Que águas vivas fluam, Pai, por meio da nossa vida durante essa semana. Eu abençoo a vida dos Teus filhos nessa semana que se inicia. Que, ó Pai, seja uma semana abundante, poderosa, onde o agir sobrenatural do Senhor venha ao nosso encontro. Nós te adoramos, nós te celebramos. Conduza-nos, ó Pai, a vivermos tudo o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até domingo.